Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. E hoje voltando aqui à série Histórias Interessantes, né? A série que começou aqui no canal, depois daqueles vídeos lá no IMPA, certo? Então divulguem aí pro pessoal, certo? Que voltou a Histórias Interessantes, vou trazer uns capítulos bem bacanas aqui para vocês, certo? E hoje, como vocês já viram no título aí, a gente está interessado naquela equação tão poderosa, naquela equação tão famosa, a equação do último teorema de Fermat, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. Então desce aí, deixa logo o like agora, ó. Deixou o like? Vamos lá. Só quem dá o like vai poder assistir o vídeo, hein? Vamos lá, pessoal. Então, deixa o like e vamos continuar aqui o vídeo. Certo? Então, a equação do teorema de Fermat, já falei em alguns vídeos aqui, no vídeo sobre a equação de Alfantinos, eu vou falar mais sobre ela, né? Me pediram para fazer o caso 3, eu vou fazer também para vocês aqui, certo? Mas hoje o que eu quero falar para vocês é numa versão bem mais simples da última teorema de Fermat, que é a última teorema de Fermat para polinômios, né? Então vamos lá. O que é um polinômio, né? Só para todo mundo entender. Um polinômio é uma expressão algébrica desse tipo. A0 mais A1x mais ANXN. Por exemplo, nossos polinômios aqui terão coeficientes complexos. Ok? Então o polinômio tem raízes, tem o grau, né? Aqui eu estou supondo que esse AN é diferente de zero. É chamado coeficiente líder do polinômio. N é chamado grau do polinômio. A0, A1 até a N é chamado coeficiente do polinômio. Ok? E esse aqui é o conjunto dos polinômios com variável x. Certo, pessoal? Então, o que eu quero falar para vocês, né? Então, o grau do polinômio a gente denota dessa forma. Grau de P. Isso aqui é o grau do polinômio, certo? Grau do polinômio. E o que a gente está interessado aqui também é em outra grandeza, que é o seguinte. Todo polinômio, pelo teorema fundamental da álgebra, todo polinômio tem n raízes, contados com multiplicidade. Então, eu posso escrever ele como x menos alfa 1 até x menos alfa n. Claro que algumas das raízes podem ser repetidas, mas o número de raízes, no máximo, é o grau do polinômio. Então, eu vou denotar por eta de um polinômio, vou chamar eta de um polinômio, a quantidade de raízes distintas de P. Certo, pessoal? Então, é a quantidade de raízes distintas de P. Ok? Então, vamos dar um exemplozinho aqui, né? Para ficar um pouco mais ilustrativo o que eu estou falando. Vamos pegar o polinômio P de x igual a x2 menos 2x mais 1. Certo? Qual o grau desse polinômio? O grau desse polinômio é 2. Certo? Qual é a fatoração dele? Como é que eu fatoro esse polinômio? Tem que encontrar as raízes. Usa a fórmula de Bhaskara. E esse polinômio é exatamente x menos 1 ao quadrado. Então, quantas raízes ele tem? Uma só raiz. Ele tem duas raízes contando com multiplicidade. Mas sem multiplicidade, ele só tem uma raiz, né, distinta. Então, o eta desse polinômio é 1. Certo? Então, um fato aqui, que a gente pode ter, alguns fatos sobre polinômios, é que, por exemplo, fatos conhecidos já. Se eu pego o grau do produto de dois polinômios, isso dá a soma dos graus. Certo? Outro fato interessante é que se eu pego, então, o grau de um polinômio elevado a n, se eu pego um polinômio elevado a n, então isso é n vezes o grau do polinômio. Isso segue por indução e por esse primeiro aqui. Outro fato interessante é que o eta de um polinômio sempre é menor ou igual que o grau de polinômio. Concordam? Claro, o eta é o número de raízes distintas e o grau é o número de raízes contando multiplicidade, então sempre é maior ou igual. Outra coisa interessante aqui é que se eu pego o eta da potência de um polinômio, isso aqui é igual ao eta do próprio polinômio. Porque a potência, olha, se eu botar a potência aqui, não vai alterar as raízes, só vai alterar a multiplicidade das raízes. A multiplicidade seria a repetição das raízes. Certo, pessoal? Então, ok, vamos provar o seguinte teorema para polinômios. Então, o teorema que eu quero provar é se x, eu vou botar aqui x de t, y de t, z de t, são polinômios com coeficientes complexos, né, na variável t, certo?
relativamente primos. Ou seja, não tem raízes em comum. Relativamente primos. Certo? Vou pedir também que sejam não constantes. Pode ser o polinômio constante. Vamos tira os polinômios constantes. Tais que x de t elevado a n mais y de t elevado a n é igual a z de t elevado a n para todo t complexo. Se isso é verdade, então o n é menor ou igual que 2. Ou seja, o n não pode ser 3 em diante, como no último teorema de Fermat. Não existe aquela solução quando o n é maior ou igual que 3. Diego, quando o n é 1, claramente existe. E quando o n é 2, também existe. Olha só. Quando o n é 2, um exemplo, você pega 2t ao quadrado mais t ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Certo? Então, existe para grau 2, para potência 2, point 2. Para maior ou igual que 2 não existe. Como é que eu provo isso aqui? Para provar isso, eu vou usar um lema, certo? Que é bem conhecido, chamado lema de Mason. Eu não vou provar esse lema. Se vocês quiserem que eu prove, deixa nos comentários aí que eu provo. Mas é um lema bem técnico, certo? Então, eu preferia não apresentar ele agora para não ficar o vídeo muito longo e muito chato. Certo? O lema de Mason diz o seguinte: se você tem A, B e C polinômios com coeficientes complexos relativamente primos e não constantes, tais que A mais B é igual a C, então, olha, a gente tem aqui uma relação que diz que o eta de P é menor ou igual que o grau de P. Mas se isso aqui acontecer, então a gente tem uma relação contrária. A gente tem a relação que diz que o máximo entre o grau de A, o grau de B e o grau de C é menor ou igual que o eta do produto ABC menos 1. Certo, pessoal? Então esse é o lema de Mason. A prova é bem técnica, bem interessante. Se A, B e C não tem raízes iguais, por exemplo, 2 a 2, é até fácil provar isso aqui, mas no caso que tem raízes ali, interseção de raízes, complica um pouquinho mais. Certo? Vamos usar esse lema, então, para provar esse último teorema de Fermat aqui para polinômio, certo? Então, deixa eu pegar aqui outra folhinha aqui, para a gente continuar aqui embaixo, certo? Então, vamos continuar aqui, só para a gente relembrar o lema. Então, o enunciado do último teorema de Fermat diz que x de t elevado a n mais y de t elevado a n é igual a z de t elevado a n. Então, no lema de Mason, eu vou pegar o A de t sendo x de t elevado a n, o B de t sendo y de t elevado a n e o C de t sendo z de t elevado a n. Claramente, eles são não constantes, continuam sendo não constantes, porque x, y e t z são não constantes, e são relativamente primos, porque a potência não vai mudar a fatoração. Okay? E a gente tem que xn mais yn é igual a zn, ou seja, a gente tem que a mais b é igual a c. Então, pelo teorema de Mason, o que é que eu tenho? Pelo teorema de Mason, eu vou usar o teorema de Mason agora. Mas antes eu vou fazer o seguinte, olha só, vamos pegar o x de t elevado a n. Então, o grau de x de t elevado a n, vou botar grau de x elevado a n, só isso. O grau de x elevado a n é menor ou igual que o máximo do grau de x elevado a n, o grau de y elevado a n e o grau de z elevado a n, concordo? Claro, o grau de x elevado a n é um desses termos, então ele é menor ou igual que o máximo deles. Só que o grau de x elevado a n é n vezes o grau de x, onde x é um polinômio, certo, pessoal? X, y, z são polinômios. Só para não ficar repetindo aquele tzinho no argumento, certo? Só que o grau de xn, grau de yn e grau de zn, o máximo disso aqui, pelo lema de Mason, é menor ou igual que o eta de xn, yn, zn menos 1. Certo? Isso aqui é o lema de Mason. Vou tirar aqui agora, a gente não vai precisar mais dele. Certo? Isso aqui, ó, eta de xn, yn, zn menos 1 é o eta
de xyz elevado a n menos 1. Mas nós já vimos que o eta de uma potência de um polinômio, xyz é um polinômio. O eta de uma potência de um polinômio é o próprio eta, sem a potência, porque ele não vai alterar o número de raízes. Então, isso aqui é eta de xyz menos 1. Só que o eta é sempre menor ou igual que o grau. Então, eta de xyz é menor ou igual que o grau de xyz menos 1. Só que o grau do produto de polinômios é a soma dos graus. Então, isso aqui é grau de x mais grau de y mais grau de z menos 1. Então, nós provamos que n vezes o grau, provamos que n vezes o grau de x é menor ou igual que o grau de x mais o grau de y mais o grau de z menos 1. E a mesma coisa vale se eu trocar o x aqui por y e se eu trocar o y por z. Porque em nenhum momento aqui eu só estou usando que isso é menor ou igual que o máximo. Se eu boto xn, ou yn, ou zn, vai ser verdade isso aqui também por simetria. Então, n grau de y menor ou igual que grau de x mais grau de y mais grau de z menos 1. E n grau de z é menor ou igual que grau de x mais grau de y mais grau de z menos 1. Então, vou somar aqui, ó. Vou somar isso tudo. Então, boto n em evidência, fica n vezes grau de x mais grau de y mais grau de z, menor ou igual que 3 grau de x mais grau de y mais grau de z, menos 3. Agora eu passo dividindo. Eu posso dividir porque a soma dos graus é maior ou igual que 1, que os polinômios são não constantes, então eu posso dividir porque isso não é zero. Então, n é menor ou igual que 3 menos 3 sobre grau de x mais grau de y mais grau de z. Certo? Só que o grau é positivo, o 3 é positivo, então isso aqui é 3 menos alguma coisa. Então, 3 menos alguma coisa é menor que 3. Como n é um expoente, é um número natural, se ele é um número natural menor que 3, então n é menor ou igual que 2, que era o que a gente queria provar. Então, o último teorema de Fermat, essa é a prova para polinômios, certo? Então, o teorema de Fermat também é verdadeiro para polinômios, certo? Ok, pessoal? Então, vou colocar aqui de novo, olha só. Então, xtn mais ytn igual a ztn não tem solução para xyz polinômios coeficientes complexos e n maior ou igual que 3. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ok? Divulguem aí o vídeo, certo? E quando esse vídeo tiver 1.500 visualizações, eu vou fazer mais um videozinho. Posso fazer o lema de Mason, se vocês quiserem que eu prove. Certo? Então, deixa o like. Vamos lá compartilhar. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais.